Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai dar continuidade à nossa aula da semana passada. Então, sobre ainda o capítulo 10, Comércio Global, o fluxo de mercadorias. A gente vai continuar falando de comércio global. Também a gente vai falar um pouco das instituições, como a OMC, e também um pouco, né, do desenvolvimento de comércio no Brasil, de exportação, importação, balança comercial, essas coisas sobre economia. Tranquilo? Vamos lá então. A gente vai falar, né, que o comércio global ele vai surgir, como a gente viu na aula passada, mas ele também vai precisar de uma regulamentação. Ele vai precisar de um órgão que meio que organize e administre as relações comerciais com todos os países. Então, lá no final do século XX, ali, né, nos anos 90, a gente vai ter um acelerado crescimento da economia. E isso vai fazer com que as relações comerciais se ampliem. Então vão se criar novas alianças comerciais, vão se criar novos blocos econômicos, né? Isso tudo vai dinamizar esse comércio. Numa economia globalizada, vai ser necessário criar essas regulamentações, tanto para mediar conflitos quanto para mediar interesses comerciais. Porque a gente tem aquela divisão internacional, lembra? Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E quando esses dois países sentam para conversar, os países desenvolvidos, eles têm um poder, eles têm uma força muito maior de barganha, muito maior de conversa, né, dinheiro no caso, para conseguir os seus interesses. Então, é, esses órgãos que a gente vai falar, como o GATT e a OMC, eles vão nascer justamente por causa disso, para mediar os conflitos e para mediar os interesses, porque as forças dos países desenvolvidos e em desenvolvimento são diferentes, são desiguais, tá? Em 47, vai ser criado o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, né? E ele vai basicamente ter normas e regulações que iriam direcionar, né, a prática do livre comércio. O GATT ele começa com 23 países, mas aí no seu fim ele já tinha mais de, né, aliás, ele já tinha 117 países no seu acordo, né, regindo o seu acordo. Então o GATT vai ser uma proposta pós Segunda Guerra Mundial, vai nascer ali junto com a ONU, junto com outros organismos internacionais que vão ser criados pós Segunda Guerra, né? Mas aí em 95 o GATT vai ser dissolvido e vai nascer a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que a gente conhece mais hoje, né? Então, a OMC, ela nasce em 95, ela tem a sua sede na Suíça, né, em Genebra, ela tem 164 membros, ou seja, 164 países, e ela corresponde, né, os países membros correspondem por 98% de todo o comércio mundial. Tranquilo? Então, é uma organização importante, embora atualmente ela tenha sido meio escanteada, né? As conversas não estão nos fóruns da OMC, muito por causa daquela briguinha econômica que vocês acompanham lá desde o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, daquela briga, né, entre Estados Unidos e China. Então, Estados Unidos e China, por serem as duas maiores economias do mundo, eles meio que escantearam a OMC, começam a duelar sozinhos, sem a intervenção da OMC, tá bom? E aí, os outros países não conseguem também dar uma dinamização para a OMC por causa dessa grande briga que acaba envolvendo todos os outros grandes países. Eu li essa semana, semana passada, que a OMC vai ter agora uma nova presidente, provavelmente vai ser uma presidente mulher, é a primeira vez que vai ser uma presidente mulher, mas também já estavam falando que poderia ser a última presidente da OMC, porque a OMC iria acabar por causa dessas briguinhas que a gente vê aí dos Estados Unidos e da China. Bom, voltando à OMC, a OMC ela é estruturada em 4 níveis. O primeiro, né, e o mais importante, é a Conferência Ministerial, que é a conferência geral, onde todos os países sentam e conversam. Né? Esse é o principal órgão de decisão da OMC. A Conferência Ministerial ela é composta por 6 conselhos gerais. Esses 6 conselhos, 3 estão no segundo nível e 3 no terceiro nível. E aí dentro dos conselhos existem 20 comitês e outros 6 grupos de trabalho sobre diversos assuntos, comércio, transações, importação, exportação. E aí esses 20 comitês e os 6 grupos ficam no quarto nível. Então, primeiro nível, conferência ministerial, segundo nível, conselhos gerais, né? Segundo e terceiro nível, conselhos gerais, três no segundo, dois no terceiro, e aí o quarto e último nível, os 20 comitês e os 6 grupos de trabalho, tá? O principal objetivo da MC é garantir a livre concorrência e abertura dos mercados. A MC quer que todos os países tenham uma economia aberta
e recebam produtos de outros países, não ficam taxando produtos de outros países. Então, o principal objetivo é garantir a livre concorrência e a abertura dos mercados. E por isso, um dos maiores desafios da OMC é o combate ao protecionismo. Então, existem países, por exemplo, que fecham o seu mercado, não querem mercadoria de outros produtos e acabam protegendo os seus produtos. Isso é protecionismo econômico, tá? Para discutir essas questões, a OMC vem realizando desde os anos 2001, né, mesas, debates, grandes debates, que são conhecidos mais como rodadas de discussão, né? A primeira ocorreu lá em Doha, no Catar. Ela vem acontecendo assim, a cada periodicamente 4, 5 anos, as rodadas de discussão da OMC, tá bom? Aqui a gente também vai falar que não é só de flores que vive a OMC, aliás, ela tem muitas críticas hoje em dia, né? Então, uma das grandes críticas que a OMC recebe é que alguns especialistas, pesquisadores dizem que ela favorece as grandes empresas transnacionais, principalmente aquelas ligadas ao agronegócio, né? Então, os debates da OMC ficam muito no agronegócio, de protecionismo contra produtos agrícolas, etc. E essa é uma grande crítica, né, dos pesquisadores, principalmente porque falam que a OMC favorece essas grandes empresas do setor agrícola, né? Um dos princípios básicos da OMC é que existe um tratamento especial e diferenciado para auxiliar os países em desenvolvimento. Muito porque os países desenvolvidos são os que mais colocam barreiras alfandegários e protecionistas. Então a OMC meio que trata diferente os países em desenvolvimento, justamente para tentar barrar esse protecionismo dos países desenvolvidos, né? Já os países desenvolvidos, eles acabam criticando, falando que isso não é uma prática comum, a OMC preza pela liberdade econômica, mas acaba fazendo isso nas suas negociações. Bom, está certo ou errado? Não sei, vocês podem ler mais, me questionar mais, aí a gente chega num consenso aí, tudo bem? Então, os países em desenvolvimento, eles participam cada vez mais, por isso que a OMC acaba privilegiando eles, né? Então, Brasil principalmente, ali nos anos 2000, 2010, teve uma grande participação na OMC, depois ela foi escanteada, como eu disse, né? Houveram alguns avanços na questão do meio ambiente, né, na OMC, principalmente com alguns acordos, como o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Acordo dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual e o Acordo sobre Agricultura, mas nenhum acordo específico sobre a questão ambiental da OMC. Né? Aqui a gente tem uma charge, ela está em inglês, mas ela basicamente, né, fala assim, que na hora do exame lá da Escola de Economistas da OMC, o que acontece? Ela está pensando, né? Questão 3, né? Explica com suas palavras como que forçar o preço nos países, o preço do trabalho nos países em desenvolvimento, né, vai fazer com que a gente acabe com a pobreza no mundo, ou com a fome no mundo, justamente nessa questão do tratamento especial dos países em desenvolvimento. Então, forçar os preços quer dizer que os países em desenvolvimento têm que deixar os seus preços baixos, né, e a OMC resolve os preços altos dos países desenvolvidos. Né? Então, é uma charge aí criticando justamente essa atuação da OMC com os países em desenvolvimento. Tranquilo? A gente também vai falar de balança comercial. A balança comercial, ela é basicamente a relação entre os bens que a gente exporta e que a gente importa. Então, tudo que a gente exporta e importa entra na balança comercial do país. Ou também pode ser chamado de saldo comercial. Tá? Se a gente exporta mais do que importa, esse saldo vai ser positivo. Então, se a gente exporta mais produtos mais do que importa, o saldo é positivo, a gente vai ter um superávit. Tá? Se a gente importa mais do que exporta, a gente vai ter um saldo negativo ou um déficit, né? Então, saldo positivo é um superávit, saldo negativo é um déficit. Exportar mais que importar é saldo positivo, importar mais que exportar é saldo negativo, tá bom? E a soma de todas as exportações e importações, ela vai dar na corrente de comércio, que basicamente vai calcular a abertura econômica do país. Então, se eu exporto muito, importo muito, somando isso, vai me dizer que o país tem uma abertura econômica muito forte, porque ela tanto exporta quanto importa. Tudo bem? Para calcular a balança comercial, a gente vai considerar o valor do produto, não a quantidade de produto. Então, por exemplo, o Brasil planta toneladas de soja, mas tudo bem, a questão da balança comercial não é quantas toneladas de soja a gente vendeu, mas sim o preço dessas toneladas de soja, né? Por isso que a nossa balança vai estar sempre para baixo, ou na para baixo, porque a soja não tem um valor muito alto no mercado, o valor é baixo. Então, as balanças comerciais positivas são normalmente dos países desenvolvidos, que exportam muita tecnologia.
né? E a tecnologia tem um preço muito alto, a balança vai lá para cima. Tá bom? O Brasil, como um país emergente, vai oscilar nas suas curvas de balança comercial. Então a gente tem aqui, desde 1997 até 2017, a gente tem um crescimento, até ali os anos 2007, 2008, vem a crise de 2008, a balança cai, recupera, e a gente vem entrando aí uma outra curva descendente, depois uma ascendente, então a gente vai meio que intercalar as curvas da balança comercial no Brasil. Tudo bem? Passando, a gente vai falar das exportações brasileiras mais, né, excessivamente. Então a gente tem aqui que existiram vários ciclos econômicos no Brasil, né? Então desde lá do pau-brasil, os portugueses, depois a cana-de-açúcar, junto com a cana-de-açúcar, um pouco do algodão, a gente exportou muito algodão para a Europa, na época da Primeira Guerra Mundial, na época também da Revolução Industrial. Depois a economia de mineração, o ouro aqui no Sudeste, economia de borracha no Norte, economia do café também no Sudeste, e aí, né, os produtos industrializados. Então a gente tem todos esses ciclos econômicos foram voltados para a exportação. Nenhum, a não ser o último industrial, um pouco mais interno, mas depois vai ser voltado para a exportação também. Então, até 1960, o Brasil exportava produtos primários, mas hoje, a partir ali do final da década de 90, finalzinho da década de 80 já, como da década de 90, a gente vai ter um processo industrial, né? Ou seja, a gente vai começar a produzir muitos produtos industriais e manufaturados, principalmente produtos com baixo valor agregado, não tão tecnológicos, né? Então, calçados, suco de laranja, o Brasil é um dos maiores exportadores de suco de laranja, produtos têxteis, óleos comestíveis, né? A gente tem muitas castanhas, muitas plantas oleaginosas, então a gente vai produzir vários óleos, não só comestíveis, mas para indústrias farmacêuticas, indústrias de cosméticos, né? Alimentos industrializados, processados, isso a gente faz bem, né? Aparelhos mecânicos, né? Armamentos, a gente tem uma indústria de arma não tão grande quanto na Europa, nos Estados Unidos, mas sim, a gente acaba exportando alguns armamentos, principalmente aéreo, né? Porque a gente tem a Embraer, que é uma grande empresa aérea de militar, né? Produtos químicos, porque a gente tem uma indústria química bem forte no Brasil, e materiais de transporte, entre outros, né? Mas a gente tem que pensar que todos aqueles ciclos econômicos foram voltados para a exportação. Só no finalzinho ali da década de 90 que a gente vai ter uma industrialização realmente mais forte no território brasileiro. Tá? Aqui a gente tem as exportações. Então, embora a indústria entre na economia brasileira, a maioria das nossas exportações ainda vem de produtos primários, ou seja, produtos agrícolas ou minerais ou extrativistas. Então a gente tem a soja, né, com quase 20 bilhões de dólares em exportações, depois minério de ferro, óleos brutos de petróleo, açúcar de cana, né, bruto, né, seria a cana moída, carne de frango, celulose, farelo e resíduos de extração do óleo de soja, café cru, só automóveis. Então, assim, de vários outros, a gente só tem um aí industrializado, todos os outros são primários, né? Então, isso diz muito sobre a nossa economia, que é uma economia ainda muito primária. Tá? Aqui a gente tem os países que exportam para o Brasil, os principais países que exportam para o Brasil. Então, a gente tem, o principal deles é a China, que está aqui, deixa eu voltar. A China, né, a gente exporta muito para a China, principalmente minério de ferro e produtos agrícolas, depois Estados Unidos, minério de ferro e produtos agrícolas, depois a Argentina. A Argentina, como está aqui, faz parte do Mercosul, a gente exporta os nossos produtos industriais e manufaturados, né? Para o resto do Mercosul também, Uruguai e Paraguai, a gente exporta muitos produtos industrializados para o Mercosul. Países Baixos, que é a Holanda e a Alemanha, de novo, minério de ferro e produtos agrícolas. Aqui a gente tem as importações. Então a gente falou de exportações, agora a gente fala de importações. O Brasil vai importar muitos produtos industrializados, né? E isso vai acabar denotando a nossa dependência, né, de produtos industriais do mercado exterior, do mercado externo. Então a gente exporta, esse aqui é um gráfico de 2006, vocês têm na apostila, exporta muito medicamento, né, medicamento humano e veterinário, partes e peças para automóveis e tratores. Então o Brasil tem grandes empresas montadoras de automóveis, mas as partes de peças vêm do resto do mundo. Compostos heterocíclicos, seus e sulfonamidas, né, que são produtos utilizados na indústria química. Aí a gente também tem óleos combustíveis, óleos brutos de petróleo, automóveis de passageiros, a gente monta aqui, mas também
importa alguns automóveis. Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, né, que tem a ver com componentes eletrônicos. Derivados do petróleo, querosene, para aviões, por exemplo. Inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos semelhantes. E circuitos impressos e outras partes para aparelhos de telefonia também tem a ver com circuitos eletrônicos, né? E a gente importa, por exemplo, isso muito da China, que a gente vai ver nesse outro slide aqui, né? Então, a gente tem os principais países, né? Os principais países de origem das nossas importações. A China e os Estados Unidos aí disputando o primeiro e o segundo colocado. Depois a Alemanha e a Argentina. A gente importa muito da Argentina também. A Argentina se configura como um grande parceiro comercial aqui próximo à América do Sul, no Mercosul, na Argentina, no Paraguai, Uruguai. E aí a Coreia do Sul com 5,4 bilhões de dólares em importação. Tudo bem, pessoal? É isso. Assistam a aula de novo, leiam a apostila, anotem as dúvidas e amanhã a gente tira elas na nossa aula online. Tudo bem? É isso. Valeu e tchau, tchau.